Dias. Assim é melhor. É sempre uma alegria estar aqui. Realmente o que Eunice disse é verdade. Nós nos separamos em função de compromissos. Nesta semana eu estava em Vitória da Conquista, sul da Bahia. Na outra semana eu estava em João Pessoa, em Itu, aqui mais perto. Mas graças a Deus temos este ponto bendito de encontro, que é o nosso Perseverança. É uma grande alegria. A minha amiguinha Tati, como sempre, me manda uma mensagem muito simpática e diz aqui que Deus sempre o ilumine com muito amor. É sobre isso que nós vamos falar. Deus é amor ou Deus é perfeito? A Bíblia é a regra de fé e conduta dos cristãos. Na realidade, não é um livro, mas uma verdadeira biblioteca. O seu nome em grego é ta biblia, que significa os livros. São 66 livros em 2 tomos, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. O Velho Testamento refere-se a tudo aquilo que aconteceu antes do advento de Jesus. E se nós fôssemos resumir o Velho Testamento, nós tomaríamos o livro de Êxodo, capítulo 20, em que estão inscritos os 10 mandamentos. Ali está o resumo, está tudo aquilo de que precisamos para estabelecer aquilo que é o objetivo da Bíblia, estabelecer uma ligação com Deus e com o nosso próximo. Os 10 mandamentos, que estão lá no capítulo 20 de Êxodo, estão também divididos em 2 grupos. Os primeiros 4 mandamentos tratam da relação do homem com Deus. Os outros 6 mandamentos da relação do homem com o seu semelhante, com o seu próximo. Já perceberam que nós temos uma linha vertical do homem com Deus e uma linha horizontal do homem com o seu semelhante. Já puderam perceber que a junção destas 2 linhas nos dá a figura da cruz. Ligação ou religação do homem com o seu Criador, do homem com o seu próximo. O Novo Testamento trata do advento de Jesus para cá. Está contido, como dissemos, em 27 livros, começando com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois o livro histórico de Atos dos Apóstolos e depois as cartas, começando com as 13 do apóstolo São Paulo. E o último livro é o livro da Revelação, o Apocalipse. Se fôssemos resumir, fazer uma síntese do Novo Testamento, nós iríamos ao livro de Mateus, ao Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7, que contém o Sermão do Monte. Tudo está resumido ali. Tanto que, certa feita, alguém pediu ao Mahatma Gandhi uma indicação sobre um estilo ideal de vida. E ele disse o Sermão do Monte. Embora não fosse cristão, embora fosse hindu, ele entendia que ali estava o melhor como uma orientação de vida elevada. E se fôssemos pegar a síntese da síntese, nós iríamos ao capítulo 5, versículos 43 a 48. Jesus ali faz uma comparação, um cotejamento entre aquilo que foi dito lá no Velho Testamento, os mandamentos, e aquilo que ele dizia. Ou seja, estabelecia uma distinção entre o período chamado período da lei mosaica, o Velho Testamento, e o período da graça, a partir de Jesus.
E no versículo 43, ele diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás a teu próximo, aborrecerás ao teu inimigo. Ele está fazendo referência ao que está escrito lá no livro de Deuteronômio. E o que está escrito no livro de Levítico. Em Deuteronômio está dizendo: amarás a teu próximo. E lá, em Levítico, está dizendo que ao inimigo, principalmente aos amonitas e moabitas, não se daria nem bem nem paz. Jesus diz: eu, porém, vos digo. E aí, ele faz uma apresentação que nós poderíamos sintetizar em ABFO. Não é a Associação Brasileira dos Formadores de Opinião. Ele diz assim: abençoai os que vos maldizem. Não, perdão. Amai aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Isso é o que ele diz. Ele prossegue dizendo: porque se vocês amarem só os que os amam, que diferença vocês fazem? Os publicanos fazem o mesmo. E se vocês saudarem apenas os amigos, que diferença fazem? Os publicanos fazem o mesmo. Mas Deus faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. E ele diz que nós devemos fazer isto para que, são palavras dele, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. A expressão filhos, em hebraico, aben ou ben, significa com as características de, com a semelhança de. Jesus é apresentado mais uma vez como filho de Davi, porque tinha as características de Davi no campo da libertação, embora Davi na libertação política, ele na libertação espiritual. E é também chamado filho de Deus, pelas características que traz de Deus. E o versículo 48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E aí vem a pergunta: Deus é amor ou Deus é perfeito? Eu afirmo a vocês que Deus não é amor por ser perfeito. Deus é perfeito por ser amor. É por isso que ele é perfeito. Ele é essencialmente amor. E quando vamos a São Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14, ele diz: sobre todas estas coisas, ele está recomendando o relacionamento de afeto, de cordialidade e de fraternidade. Sobre todas estas coisas, buscai o amor, que é o vínculo da perfeição. Então é o amor que nos leva à perfeição. Eu vejo aqui com muita alegria meu amigo, meu irmão Osni, que ali está, que satisfação. Ele mora em Jacareí, né? Veio de lá para estar aqui conosco, junto com Célia, sua esposa, que nos dá muita alegria. Osni é um amigo de algum tempo, não vamos falar longa data aqui, mas algum tempo. E viajamos juntos de Salvador a São Paulo, nesse retorno lá de Vitória da Conquista, e eu o convidei para ouvir a Perseverança. Ele disse: eu vou ver se vou. E se eu vou ver cá entre nós, geralmente quer dizer, não conte comigo. Eu vou ver se vou, eu vou dar um jeito, eu vou tentar, mas ele está aqui. Obrigado, Osni. Eu quero até um aplauso para ele. Obrigado. Obrigado, Célia. Deus não é amor porque é perfeito. Deus é perfeito porque é amor.
Se alguém quiser caminhar no rumo da perfeição, caminhe no rumo do amor. No capítulo 12 da carta aos Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, vocês já conhecem bem o capítulo 13, que começa dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E prossegue falando sobre o amor para dizer lá no versículo 8, o amor nunca falha. E além, no final, no último versículo, ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Mas no capítulo anterior, no capítulo 12, último versículo, depois dele falar de dons, ele diz assim: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos indicarei um caminho ainda mais excelente. E é a partir daí que ele fala do amor, como superior a todos os dons. O dom de cura, o dom de profecia, o dom de discernir espíritos, o dom de falar, todos estes são importantes, mas ele diz: eu vos indicarei um caminho ainda mais excelente. E passa a falar sobre o amor. Jesus nos legou muitos ensinos sobre o amor. O que nós mais conhecemos é aquele em que ele nos ensina a orar. Ele começa dizendo: vós, portanto, orareis assim. Aqui também há uma comparação. Deus era invocado como o Senhor dos exércitos, e de fato é. Como Deus onipotente, e Ele é. Como o supremo Criador, e Ele é. Mas Jesus diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Quando ele traz esta relação para a relação de pai com filho, ele mostra que Deus é muito mais importante, apesar de todo o seu poderio, de toda a sua graça, porque Deus é amor. Vós orareis assim: Pai nosso. Significa um Deus que não está ausente de nós. Significa um Deus que, apesar de ser o onipotente, que apesar de ser o Senhor dos exércitos, para conosco ele é Pai. Pai é aquela pessoa que pode até ver os defeitos no seu filho. Pode até ver as falhas no seu filho. Nada a ver com você, viu, meu filho? Nada a ver. Não, porque aí que pode pensar que eu estou fazendo indireta. Eu não faço isso. Ele pode até ver os defeitos no filho. Pode até ver alguns erros no filho, mas ele jamais deixa de amar a seu filho. Ele jamais deixa de estender a mão para ajudar seu filho. Meu amigo pastor Salovi Bernardo estava certa feita contando de uma experiência dele. Foi em um fórum do interior, em um tribunal do júri, em que era julgado um homem que havia cometido um crime hediondo. E todos estavam assistindo, e ao lado dele estava um homem, tipicamente da zona rural, com seu chapéu de palha na mão, acompanhando cada gesto, cada palavra, cada expressão, torcendo aquele chapéu e com lágrimas nos olhos. E quando o promotor público apresentava o seu libelo acusatório, apontando toda a maldade, toda a indignidade, toda a crueldade daquele homem e pedindo a pena máxima, ele notou que os olhos do homem lagrimejavam. E ele disse: o senhor não acha que o promotor está certo? Sim, ele está certo. O senhor não acha que este homem foi extremamente cruel? Foi extremamente cruel. O senhor não acha que ele merece a pena máxima?
Diz, sim, eu acho, mas ele é meu filho. Isto que Jesus quis dizer quando nos ensinou a orar dizendo, Pai Nosso. E para reforçar este amor de Deus como Pai, ele conta a parábola do filho pródigo. Descumpriu as ordens do pai, pegou a sua parte da herança antecipada, não tinha nem direito ainda, a herança é pós-mortem, ele pediu antecipada, o pai concordou, ele pegou aquele valor todo e foi para um lugar bem distante. Vocês sabem para quê? Para viver sem os palpites do pai. Porque pai não entende os jovens. O jovem é outro papo. Pai quer que ele chegue cedo em casa. Pai quer que ele se levante cedo. Pai quer que ele estude. Pai quer que ele se dedique àquilo que faz. Pai quer que ele evite as más companhias. Agora, quando ele está longe do pai, aí é por conta e risco dele. E ele viveu uma vida como sempre quis, com muito dinheiro, muitos amigos, muitas, naquele tempo não eram baladas, né? Muitas festas, até que aconteceu uma coisa. É isso que vocês estão pensando. Acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro, aconteceu uma outra coisa. Acabaram-se os amigos. De repente, os amigos desapareceram. E acabou também a boa vida. E aí, para completar, dizem que a desgraça vem a cavalo. Graçou uma fome naquela região. Com ela, falta de empregos, aqui no Brasil nós não sabemos o que é isso, mas falta de emprego. E ele teve que se sujeitar a ser tratador de porcos. Nada a ver com o Palmeiras. Tratador de porcos. E nem aquilo que ele dava aos porcos ele podia comer. Os porcos eram mais importantes do que ele. E é aí que ele se lembra de seu pai. E ele diz, na casa de meu pai, há fartura de pão para os empregados, e eu aqui morro de fome. Voltarei e direi, pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas aceita-me como um dos teus empregados. Com esse discurso na mente, ele volta. E quando ele aparece lá ao longe, o seu pai o vê. E talvez só o pai o reconhecesse, porque era muito diferente daquele moço bonito, saudável, limpo, bem arrumado que havia saído de casa. Ele vinha em andrajos, trapos, se arrastando, a saúde debilitada. E talvez só os olhos de um pai, ou da mãe, evidentemente. Quando falamos pai, falamos em pai e mãe. Somente os olhos de um pai poderia lá ao longe reconhecer o filho, e o pai vai correndo ao seu encontro. E quando ele começa a falar aquele discurso ensaiado, seu pai nem permite que ele fale. Abraça-o, achega-o a seu peito, coloca-lhe o anel da aliança. E Eunice falou isso na nossa prece inicial. Chama os empregados e digam, preparem aquele novilho para uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele quis, Jesus, mostrar como é o amor de Deus. É esse amor de pai, de alguém que está próximo, de alguém que quer ajudar. E o evangelista São João, lá na sua primeira carta, ele diz, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora nós temos que fazer aqui uma distinção.
entre amar e gostar. Jesus não mandou que nós gostássemos do nosso inimigo, mandou? Gostarás do teu inimigo? Gostar é um sentimento, gostar é algo volitivo, depende da nossa razão. Nós podemos gostar ou não. Ele mandou amar. Amar não é mero sentimento, amar é ação, é prática, é ato. Eu posso não gostar de alguém, mas eu tenho o dever de amar. Isso está bem claro em tudo aquilo que nós observamos nas páginas do Evangelho, nas recomendações de São Paulo. Lá no capítulo 12, ele diz assim: portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. É teu inimigo. É seu inimigo, você pode não gostar dele, mas você tem um dever fraternal. Você tem um dever de amor, que significa prática, que significa fazer alguma coisa. E na carta que ele escreve aos Gálatas, aos Filipenses, ele diz assim: amai a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Você tem que começar a amar daqui para fora. Há pessoas que amam os que estão lá longe, mas em casa são tiranos. Tratam na ponta do sapato. São como aqueles regadores de jardim, já viram? Aqueles que giram. Eles estão regando lá longe. Então, lá longe, tudo está viçoso. A grama, as flores. Agora, pertinho dele é uma sequidão, porque ele só vai lançar as suas águas lá. Por isso, domésticos da fé. Doméstico vem do latim domus, que significa casa, que significa lar. Não apenas a nossa casa, em que temos a convivência familiar sanguínea, o esposo, a esposa, os filhos, os pais, a SS. SS é Santa Sogra. Alguns dizem que sogra não é parente, é praga. Não, não é verdade. A sogra é aquela criatura maravilhosa que gerou e criou um filho para nós, ou uma filha para nós. Além de tudo, ela é a avó dos nossos filhos. Merece, portanto, todo o respeito e tem que ingressar na família e receber o nosso amor. Ah, mas ela não me ama. 1 Coríntios 13, 8. O amor nunca falha. Você vai amando-a tanto que ela acaba amando você também. Uma história chinesa fala de uma moça que se casou e não gostava da sogra. Não, estou olhando para você porque acho você bonita, tão bonita que eu me casei com você. Continuo achando. É que uma vez, numa conversa, já faz algum tempo, ela disse, brincando é claro, eu detesto minha nora. E alguém perguntou, quantos anos tem seu filho? Ela disse, 2. Claro que foi uma brincadeira. Mas essa moça detestava a sua sogra. Tanto que resolveu urdir um plano para matá-la. E aí foi procurar um mago e disse, eu quero matar minha sogra. Ele disse, bom, só que você deve fazer isso com muito cuidado para que você não seja incriminada.
Então, eu vou lhe dar um veneno e você vai colocar um pouquinho por dia no chá da sua sogra, um pouco por dia. Vai aumentando a dose, porque senão ela morre de repente e pronto. Ah, boa ideia. E você vai fazer uma outra coisa. Você vai tratar bem a sua sogra. Vai conversar com ela, vai mostrar carinho, porque aí quando ela morrer, ninguém vai suspeitar de você. Vão dizer, imagine, ela se dava tão bem com a sogra, ela gostava tanto da sogra, jamais faria isto. E a moça disse, excelente ideia. E começou a fazer isso. Todo dia, um pouco de veneno no chá. Todo dia, um pouco de veneno no chá. E tratava a sogra muito bem, sentava-se com ela, conversava, ouvia suas histórias, ria com a sogra. E o tempo foi passando. Um dia a moça procurou aquele bruxo e disse, olha, o senhor sabe o que acontece? Eu estou amando tanto a minha sogra, que eu não quero que ela morra. Eu não quero, como é que eu tenho que fazer para desfazer o efeito do veneno? E ele disse, não precisa fazer nada. Não era veneno. Era apenas um caminho para eu mostrar a você como você deveria proceder. Faça isto. Se há uma relação conturbada, procure aplicar o amor. O amor nunca falha. O amor é o vínculo da perfeição. E esta perfeição é gradativa. Ela vai crescendo, ela vai aumentando. Volto a São Paulo. O extraordinário São Paulo. Aliás, eu recomendo a vocês, leiam as cartas de São Paulo. São 13 cartas. Começando na carta aos Romanos, indo até a carta a Filemon. Em todas elas há lições maravilhosas, extraordinárias. E é São Paulo que diz também, lá na carta aos Romanos, no capítulo 13, ele começa dizendo no versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Amor. Além ele diz, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele vai dizer, palavras semelhantes, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 14. Ele vai dizer que tudo se resume numa coisa: amarás até o próximo como a ti mesmo. Deus, o nosso extraordinário Deus, não é amor porque é perfeito. Ele é perfeito porque é amor. E por isso Jesus pôde dizer, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. De que maneira? A, B, F, O. Amai aos vossos inimigos. Ah, mas eu não gosto dele. Eu não estou mandando você gostar. Gostar é volitivo, é vontade. Eu estou mandando você amar. Amar é praticar atos de amor. Amar é colocar-se à disposição mesmo de quem você não gosta. Aí entendemos o que Jesus disse. Porque se fizerdes bem apenas aos vossos amigos, que galardão tereis? Os publicanos fazem o mesmo. Guiomar sempre pede que eu repita uma frase que disse aqui, aliás, nem era aqui, era no antigo salão, há muito tempo. Odiar a quem nos ama é diabólico. E há quem faça isto. Vou repetir. Odiar a quem nos ama é diabólico. E há quem faça isto. E quem faz isso está muito próximo desse espírito mau. Amar a quem nos ama é instintivo, é intuitivo. Qualquer animal faz isto. Se você atira carne, osso, alimento para o cão, ele é seu amigo. Cada vez que ele vir você, ele vem abanando o rabinho. Já que eu falei em sogra lá atrás, eu vou fazer aqui uma pausa.
O genro que foi ao veterinário e disse: eu trouxe aqui meu cachorro, eu quero que o senhor corte a cauda dele. Mas por quê? Tem alguma enfermidade? Não. Mas eu quero que corte. Mas prejudica? Faz algum dano? Não, mas eu quero que corte. E corte bem rente. Mas por quê? Porque a minha sogra vai chegar aqui na semana que vem e eu não quero ver nenhuma manifestação de alegria. Engraçado. Eu não vi nenhuma sogra aplaudindo. Não, algumas aplaudiram. Mas elas aplaudiram lembrando da sogra delas. Então, voltando lá. Amar, odiar a quem nos ama é diabólico e há quem faça isto. Amar a quem nos ama é mero instinto. Qualquer animal faz isto, instintivamente, por interesse. Agora, amar a quem nos odeia é divino. E só quem tem Deus no coração consegue fazer isto. Se vocês olharem para o nosso querido Chico Xavier, vocês vão observar uma vida de amor, atitudes de amor, atos de amor, e mesmo quando o criticavam, quando alguém queria brigar com ele, não conseguia. Porque o amor dele era tão grande que bastava a si e às outras pessoas. Fecho a frase. Odiar a quem nos ama é diabólico. E para fazer isto, a pessoa tem que estar com um vínculo com as trevas, com um vínculo com o mal. Amar a quem nos ama é instintivo. É simplesmente seguir os nossos instintos mais primitivos, aqueles que estão lá na região límbica do nosso cérebro. Agora, amar a quem nos odeia, a quem nos maltrata, a quem nos persegue, a quem nos maldiz, é divino. E só estando no rumo da perfeição, caminhando para Deus, buscando ter Deus na vida e no coração, é que nós podemos fazer isto. Muita paz. Estão me cobrando aqui. Você não falou Salmo 133.